O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como todos bem sabem, nós iniciamos um novo ano litúrgico ontem, domingo, com a celebração do primeiro domingo do Advento. O tempo do Advento que marca esse tempo favorável para que todos nós vivamos esse recolhimento profundo que nos faz rever a vida em vista da nossa caminhada rumo ao encontro do Senhor. O Papa Francisco marcou muito bem, na sua homilia, tanto ontem como hoje, essa dimensão de que todo cristão e que a igreja deve sempre estar caminhando. O caminho que nós somos chamados a trilhar. Porque a expectativa que nós somos chamados a trazer no nosso coração nos faz sim estar nesse processo de caminhada. O coração que tem expectativa acerca da promessa de nosso Senhor, com certeza não estará parado, não estará estacionado, estará caminhando. Essa perspectiva ela é muito importante, porque para caminhar, nós precisamos sempre renovar a cada dia a nossa decisão. Porque a caminhada, ela exige sim uma decisão muito firme, para que realmente nós tenhamos essa sede no nosso coração de viver esse encontro com o nosso Senhor. E veja que interessante que a oração de coleta desta segunda-feira expressa muito bem esse aspecto. Que Ele, ao chegar, nos encontre vigilantes na oração e proclamando o seu louvor. Esperando, mas não estacionados. Esperando, mas não de braços cruzados. Esperando, mas vivendo a cada dia a expectativa. Se Ele prometeu que vem,
mesmo que Ele não tenha definido conosco dia e horário, a sua vinda é certa. Por isso, a liturgia nos presenteia com a narração de um encontro muito bonito que acontece entre este centurião, este pagão, e Jesus Cristo. Nós caminhamos para quê? Caminhamos para nos encontrar com o Senhor. Mas quais são as disposições ou atitudes que nós devemos ter para que no dia desse encontro nós estejamos preparados? A liturgia nos presenteia com estas atitudes, com essa postura, para que esse encontro possa acontecer com a beleza da nossa abertura, com a beleza do nosso preparo cotidiano. Por isso que o evangelista, ele destaca neste trecho do Evangelho a autoridade e o poder de Jesus, que realiza essa cura do servo do centurião. Para onde o Evangelho volta a sua atenção especial? Para o ato de fé na palavra de Jesus. E é muito bonito a postura que esse centurião vai ter nesse encontro. Primeiro ele apresenta a situação que contempla o seu pedido. Ele diz primeiramente, Senhor. Ele já reconhece Jesus como Senhor. O meu empregado, o meu servo, está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Essa é a primeira atitude. Não apresentar as coisas de forma oculta. Não apresentar as coisas pela metade. Ele diz: a situação do meu servo é terrível, ele está sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Pense agora, na sua oração, como você se apresenta a Jesus? Quando você traz um conflito, um problema, como você se dirige a Ele? Você dirige-se a Ele com a primeira palavra, que é a mais importante de todo o restante, que é dizer Senhor. Ou seja, Tu és o Senhor de todas as coisas, de tudo. Proclamá-lo Senhor acima daquilo que eu estou apresentando, dizendo que Ele é maior, dizendo que Ele tem o poder maior. Essa é a primeira atitude do encontro. A primeira atitude importante desse Evangelho. Uma atitude que deve nos acompanhar nesse tempo do Advento. Quando você for se apresentar sempre para rezar nesse tempo, lembre-se de que você estará vivendo um diálogo que te prepara, um diálogo que te santifica, um diálogo que você realmente se revela, se você de fato proclamá-lo como Senhor. Não só com os lábios, mas com o coração, com a sua fé. Tu és o meu Senhor. Senhor. Essa é a primeira atitude que eu quero que você guarde no seu coração. Não reze como alguém que considera o problema maior do que Deus. Não reze como alguém que considera a crise maior do que Deus. Reze com a confiança de quem realmente crê e por isso tem a coragem de sujeitar todas as coisas a Deus. Proclame Senhor, de fato, com a sua vida. O encontro nos chama a isso.
para que nós possamos fazer um caminho de fé, uma caminhada de fé salvífica. E esse centurião do Evangelho vive com Jesus um diálogo de fé. Muita gente tem com Deus um diálogo de desespero, não um diálogo de fé. Isso precisa ser mudado. Um diálogo de confiança, um diálogo de fé. Eu não sei como está o seu coração nesta tarde, nem das milhares de pessoas que me acompanham pelo sistema Canção Nova. Mas tenha com Deus um diálogo de fé. Esse pagão nos ensina muito a viver esse preparo. A fé do centurião pagão é louvada como algo que ultrapassa tudo que Jesus encontrou no meio do povo escolhido de Deus. Em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Jesus se admira, porque essa é uma fé capaz de salvar. É uma fé salvífica. Já que essa fé salvífica nos é tão importante, se pergunte nessa tarde, que fé Jesus encontra na sua vida? Que fé Jesus encontra na minha vida, na atualidade da minha caminhada cristã? Que fé Jesus vê em mim? Que fé Ele contempla na minha vida? Porque esse centurião, pela atitude de fé, ele adentra na comunidade e cresce como uma figura exemplar, que denuncia aqueles que resistem a crer e também anuncia os muitos que irão crer, os muitos que irão acreditar. E a fé salvífica nos insere sim no banquete celeste, no banquete do Cordeiro. E veja como esse centurião contempla a autoridade da palavra de Jesus. Eu também sou subordinado e tenho soldados sobre minhas ordens. Digo a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e digo ao meu escravo faze isto e ele o faz. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Uma só palavra. Será que uma só palavra de Jesus é o suficiente para que você confie mais? Ou são necessárias uma multiplicação constante de confirmações? O que é necessário para que você creia? O que é necessário para que você confie? Muitas provas ou uma palavra de Jesus basta? Para este centurião foi necessário, foi possível proclamar que uma só palavra era necessária para que aquilo que ele pedia pudesse então acontecer. Essa é a atitude de fé. A fé confiante experimenta sempre a graça de Deus. E o centurião expressou o seu sentimento de indignidade e não quis importunar o mestre. Ele crê firmemente na autoridade e no poder da sua palavra. Ele crê firmemente nisso. Nesse advento, onde o nosso coração deve crescer na expectativa, é importante que a nossa fé também cresça junto. É importante que a nossa fé siga
esta experiência e essa atitude de humildade que esse centurião nos revela. Humildade, ele revela a sua indignidade, a indignidade que o homem experimenta quando a sós ele se encontra pessoalmente com Deus. O encontro pessoal com Deus, ele produz essa graça de nós nos vermos indignos, porém necessitados da graça. Não indignos para que nós nos autocondenemos ou nos autoexcluamos da graça. Não, indignos para que nós revelemos ainda mais que precisamos, que temos necessidade. É esses que Jesus procura. Aqueles 2 discípulos do Evangelho de São João, discípulos de João Batista, quando João Batista apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando esses 2 discípulos se aproximam, Jesus lhes pergunta: o que estais procurando? Eu gosto muito desse texto, porque nós, nesse tempo especial do Advento, temos que saber o que estamos procurando. E a palavra de Deus vai nos indicando o elemento que deve ser procurado. É esse encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Esse preparo para o encontro. Nós precisamos procurá-lo. E procurá-lo com o coração sedento. Por isso o desejo ardente do coração que ama de encontrar o amado e de fazer experiência de amor. É desse encontro que nós precisamos. É dessa fé que nós precisamos. Uma fé confiante, uma fé de entrega à vontade de Deus, uma fé que vive uma verdadeira abertura ao dom de Deus. Essa é a fé que Jesus procura em nós. Essa é a ovelha que Jesus procura. Ele que é o pastor. Jesus me procura, mas também é verdade que eu preciso procurá-lo. Também é verdade que eu preciso ir ao seu encontro, correr-lhe ao encontro, desejoso de experimentar o seu amor, como um cristão que caminha. O povo de Deus constrói-se com base na fé. É a fé que constrói o povo de Deus. Essa é a sua base. Quando o povo de Deus recusa a sua identidade de pertença, ele se destrói, ele se perde. Por isso o povo de Deus, que é destinado à vida, como nos fala o profeta Isaías, esse povo que terá grande alegria, e essa será uma alegria jubilosa no coração dos sobreviventes de Israel. Quem são esses sobreviventes? Os santos, que realmente vivem a sua pertença a Deus. Não é assim que o profeta Isaías inicia esse oráculo de restauração? O povo do Senhor. O que o centurião disse quando se dirigiu a Jesus? Senhor. Ele não chegou primeiramente derramando os seus problemas. Ele chegou primeiro proclamando o senhorio de Jesus. Esse é o caminho. Nós temos que ser esse povo que pertence ao Senhor, que recebe essa promessa de salvação. É o meu povo, é o povo que me pertence, diz o Senhor. O Senhor que fala para despertar o seu povo, que oferece ao seu povo uma palavra de efeito,
uma palavra que tem força. E a santificação é fruto desse processo de purificação, porque é meio para a salvação em vista de uma consciência pura. Se eu quero uma fé pura, a minha vida precisa ser purificada. É próprio do cristão, dizia o Papa Francisco, encontrar-se sempre com Jesus. Encontrar-se com Jesus. Encontrar-se com o Salvador. Porque isso nos faz viver essa graça. A admissão na graça de ser família de Deus é fruto, sim, dessa fé salvífica, que vivencia uma adesão ao Senhor. Esta é a autêntica fé cristã, engajamento de fidelidade. Eu me uno ao Senhor. Apenas uma fé viva e operante permite a participação no banquete do reino de Deus. Por isso que Jesus termina o Evangelho dizendo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Muitos daqueles que trazem no coração essa fé que salva, irão contemplar a graça de estarem no banquete do Cordeiro de Deus. O Cordeiro vitorioso, o Senhor. Mas qual é o escândalo? Que segundo São Jerônimo, Mateus combate com este evangelho, falando da fé salvífica desse centurião, desse pagão. O que Mateus está combatendo na comunidade? O que atribulava a comunidade? Era a falta de fé. O que agitava, o que atribulava a comunidade de São Mateus era a falta de fé em Jesus como Messias. Por isso, uma coisa que não pode faltar nas nossas vidas, senão a nossa caminhada de fé fica fragilizada, é essa tensão escatológica. Eu saber que de fato essa realidade do fim dos tempos é uma verdade. É promessa de Cristo, de que Ele voltaria. E portanto, eu não posso viver desapercebido, viver desatento, viver como se isso não fizesse parte da minha vida. Viver de braços cruzados, como se essa verdade não falasse nada ao meu coração, não me significasse nada. É sempre bom nós olharmos para a perspectiva do nosso dia à luz do fim dos tempos. Porque daí nós começamos a pensar da seguinte forma. Eu acordo de manhã pensando, e se Jesus voltar hoje? Como Ele iria me encontrar? E à noite, quando você fosse dormir, você poderia pensar, Ele ainda não chegou, mas pode ser que Ele venha de madrugada, e pode ser que Ele venha amanhã. Ou seja, eu vivo o meu dia nessa tensão saudável de que Ele pode voltar a qualquer instante. E portanto, o que mantém-se em mim? A vigilância. Quando Ele voltar, eu quero estar pronto. Já que a todo instante nós estamos celebrando e dizendo, vinde Senhor Jesus. O advento tem essas duas perspectivas. Da primeira vinda no mistério da encarnação e também da segunda vinda de nosso Senhor. E é importantíssimo
que nós vivamos atentos. O evangelista nos dizia ontem: todos comiam, bebiam, mas o dia que Noé entrou na arca, o dilúvio tomou conta de tudo e não deu tempo de mais nada. Viviam despreocupados. Nós não podemos viver assim. Para que no dia que Ele chegar, Ele nos encontre preparados, do jeito que devemos estar, Ele nos encontre no lugar que devemos estar, cumprindo a missão que nos é própria, como o próprio anjo disse nos Atos dos Apóstolos: por que ficais aí olhando para o alto? Porque esse Jesus, que vós estáis vendo subir ao céu, voltará desse mesmo modo, em poder e glória. Não fiqueis parados. Ide preparar um povo bem disposto para Deus. E é claro que essa dimensão da humildade nos prepara para ser esse povo bem disposto, esse povo preparado para o Senhor. Mas esse escândalo da falta de fé em Jesus Messias deve ser superada. Por esse motivo, a fé do centurião revela-se tão questionadora, tão forte. Porque somente nessa fé viva e operante tem sentido a preparação. Tem sentido o preparo para o encontro cotidiano, como também para o encontro definitivo no fim dos tempos com Jesus, o Senhor. A promessa de Jesus, ela tem valor, ela tem solidez no coração que o ama. É no coração que ama que essa promessa encontra solidez e valor. O cristão que ama Jesus não pode viver desatento e sem vigilância. Ele deve viver vigilante. O Papa Francisco dizia na sua homilia hoje: preparar-se para o Natal com a oração, a caridade e o louvor. 3 coisas importantes para nós nos prepararmos para o Natal. Com um coração aberto, como esse centurião, que vai ao encontro do Senhor, que tudo renova. Quem se encontra de fato com Jesus sempre tem um coração que é renovado. Agora, dizia o Papa, mais importante do que encontrarmos o Senhor, encontrarmos a Jesus, o mais importante de tudo é deixar-se encontrar por Ele. Deixar-se amar. Deixar-se encontrar por Ele e deixar-se amar. Só mais uma coisa, para que nós possamos partir para o nosso momento de oração. São Gregório Nazianzeno tem uma frase muito bela, de um profundo ensinamento, que deve tocar o nosso coração nesta tarde, para que realmente nós possamos assumir aquilo que é preciso para que seja redimido. São Gregório Nazianzeno vai dizer que aquilo que não é assumido não é redimido. Esse centurião assumiu a sua indignidade, assumiu a sua pequenez e, portanto, experimentou redenção. Eu não sei o que você vai fazer em família nesse tempo do advento. Eu espero que em família você tenha uma oração preparatória que você faça. Eu espero
que os casais que me ouvem hoje também tenham um projeto no seu matrimônio para esse advento de preparação. O que a sua casa vai viver nessa preparação do advento? O que você vai assumir para ser de fato redimido? O que você vai abraçar para que a redenção renove? Porque se você não assumir, não será redimido. Permanecerá determinando a sua vida, destruindo você, porque você não assumiu aquela realidade como algo a ser vencido e algo a ser trabalhado, algo a ser redimido. Talvez seja algo na sua sexualidade, talvez seja algo no seu comportamento. Não sei qual é a realidade, mas assuma. Se você assumir com verdade, não tenha dúvida que o Senhor irá redimir, irá lavar com o seu sangue precioso. É isso que a redenção faz. A redenção lava, purifica. A redenção crucifica o que é velho para estabelecer aquilo que é novo, para marcar com ressurreição, para marcar com salvação. Vai ficando em pé. E vamos pedir a intercessão da Sagrada Família sobre as nossas necessidades nessa tarde. Mas eu motivo você com esta frase de São Gregório de Nazianzeno: aquilo que não é assumido não é redimido. Meu irmão, o que você precisa assumir de uma vez por todas nesta tarde? Eu convido você a proclamar o senhorio de Jesus sobre esta realidade da sua vida. Proclamar o senhorio de Jesus sobre essa situação, para que a redenção possa alcançar o seu coração, para que a redenção possa alcançar a sua vida. Se você me entendeu bem, faça agora a sua oração. Abre os seus lábios e dialogue com Deus. Muitas vezes eu já disse aqui isso na Canção Nova. Espero que você não tenha vindo aqui só para ouvir uma oração, mas para fazer a sua oração. Vá pedindo que o Senhor Redentor atinja essa dimensão da sua vida. Talvez você no seu casamento está correndo o risco do adultério, porque você ainda não tem uma sexualidade redimida, e você está sendo vítima da pornografia, vítima de tantas tentações, e o seu matrimônio está em risco. Você está prestes a perdê-lo, e o Senhor agora quer redimir você, redimir essa realidade. Mas assuma diante do Senhor que você tem essa dificuldade. Enquanto houver a insistência de que não existe o problema, esse problema não é assumido e não é redimido. Eu faço um apelo a você nesta tarde: assuma que você tem essa dificuldade, e de que você quer ser um homem novo, e de que você quer ser uma mulher nova. Permita que o Senhor redima esta área na sua vida. Permita que o Senhor te fortaleça, que Ele te cure
nas suas dificuldades, que Ele te alcance no seu amor e na sua misericórdia. Alcança-me, Senhor, com a tua redenção, nesta área da minha vida. Talvez você traga muitas confusões na sua dimensão psicológica, que dificulta tanto os seus relacionamentos, e você acaba causando tanta confusão, porque você não consegue medir bem as coisas, com equilíbrio para falar, e você machuca com as suas palavras, porque você está desequilibrado na sua humanidade, você está sem harmonia interior. Assuma que você é uma pessoa difícil de conviver, que muitas vezes você é insistente em coisas tão pequenas, e você não consegue, de fato, dialogar. Dialogar significa falar e ouvir. Você só fala, mas não ouve. Permita que o Senhor redima essa área do seu comportamento. Te ajude a ser mais humilde. Te ajude a reconhecer melhor os seus próprios erros, as suas fraquezas. Se está faltando o dom do reconhecimento na sua família, o dom do reconhecimento no seu relacionamento, é hora de assumir. Eu assumo, Senhor, que eu sou difícil. Eu assumo que muitas vezes eu sou duro nas minhas palavras. Eu não consigo, muitas vezes, falar amando. Eu só falo no desamor. Eu falo destruindo. Assuma e deixe que a redenção alcance você nesta área. E o Senhor está tocando corações muitíssimo resistentes. Você é bem duro na queda. Você acha que tem sempre a razão em tudo, que está sempre certo em todas as coisas. Até mesmo seus filhos se afastam de você, porque você é impositivo. Peça que a sua imposição seja redimida hoje, para que ela se torne proposição. O coração que propõe, o coração que coloca com amor, o coração que tem autoridade, que ensina, que exorta, mas um coração que é conduzido pelo amor. Deixe que o Senhor redima esta realidade no seu coração e na sua vida. Quantas vezes as coisas foram ficando desgastadas, porque você não é um homem de oração, uma mulher de oração. O Senhor quer alcançar você hoje, para que você viva um verdadeiro encontro com Jesus, um encontro com o Salvador. E mais uma vez eu exorto você, não só me ouça, mas aquilo que você já foi identificando, não pela força das minhas palavras, mas pela força da palavra de Deus, coloque diante de Jesus, coloque para que seja redimido, coloque todas as situações, todas as realidades. Concede, Senhor, aos teus filhos a graça de assumir, para que não vivam sem a força da redenção, mas para que sejam redimidos. Como é triste uma pessoa que vive sem a força da redenção na sua vida, porque não assume. Não é alguém que assume de fato as coisas. Você está sempre culpando os outros. Se esse é você, comece agora a assumir e a viver esse auto-reconhecimento. Senhor, eu não quero viver o pecado dos meus primeiros pais, culpando o outro.
Eu quero assumir as minhas culpas. Eu quero assumir os meus erros, as minhas infidelidades, os meus distanciamentos. Eu quero assumir as minhas amarguras. Assuma que você muitas vezes tem um coração amargo porque não perdoa. Você só guarda o veneno dos ressentimentos dentro de você. Por isso que as suas palavras são envenenadas. São palavras amargas. Porque o seu coração está cheio dessas coisas ruins que foram guardadas. Deixe que o Senhor redima o seu coração chagado e ferido. Ferido por tantas coisas. Redime, Senhor, os corações nesta tarde. Redime as nossas casas. Redime os nossos filhos. Redime os relacionamentos. Quantos casais estão nessa situação de não assumir de forma pessoal as coisas? Assuma. Assuma diante de Deus. Assuma para você mesmo. E deixe que o Espírito Santo lave o seu coração nesta tarde. Deixe que o fogo do Espírito purifique você. Deixe que o fogo do Espírito Santo vá consumindo tudo aquilo que você hoje assumiu e consagrou diante de Deus. Vem, Espírito Santo, nos convencendo daquilo que, uma vez assumido, experimenta a graça da redenção. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. cançãonovaplay.com. Assine já!